Você já chegou naquele ponto em que a alma parece gritar em silêncio, em que a preocupação virou um peso tão grande que nem o sono consegue te visitar à noite, em que o coração aperta, os pensamentos se embaralham e você se pergunta: será que Deus me ouve? Será que Ele vê tudo isso que estou passando? Se você sente que já não pode mais com essa preocupação, escute com atenção, porque Deus te diz hoje: eu vejo sua dor, eu conheço o peso que você carrega, e é hoje que eu te dou o descanso. Essa não é apenas mais uma mensagem qualquer. Não, há uma urgência divina aqui, uma palavra escondida na eternidade, destinada a você, e que só será revelada àqueles que permanecem até o fim. Poucos saberão o que está prestes a ser dito, e você foi escolhido para ouvir. Tem gente que vai embora antes de entender, mas você que chegou aqui carrega algo diferente. A sua dor é profunda demais para ser ignorada, e mesmo cansado, você ainda clama. E é nesse clamor silencioso, nesse desespero abafado que o céu se move. Sim, essa preocupação que parece não ter fim, que já te fez duvidar até da sua fé. Essa angústia que você esconde por trás de sorrisos e tá tudo bem. Deus conhece cada detalhe dela. E mais, Ele não apenas conhece como já está agindo, só que o que Ele está prestes a revelar vai além do que você imagina. É algo que pode mudar a forma como você vive, sente e espera. E não, você não está exagerando ao sentir tanto. Você não é fraco por quase desistir. Você está cansado e Deus sabe disso. Por isso, Ele te trouxe até aqui. Essa preocupação que te consome, que te tira o ar, que te faz pensar em sumir por um tempo, não terá a última palavra. Há uma voz mais alta, uma voz que rompe o caos, que silencia a tormenta, que entra no meio do seu desespero e diz: eu calmo a sua tempestade, eu te dou descanso. Isso não é uma promessa vazia, é um chamado, um aviso sagrado. O que será revelado hoje não é algo que você vai encontrar em qualquer lugar, nem em qualquer momento. É uma resposta esperada há muito tempo, um segredo que vai tocar fundo na alma. Mas é preciso permanecer, porque o que Jesus revelou sobre essa preocupação que você carrega é tão profundo, tão libertador, que você precisa ouvir até o fim. Algo muito sério está prestes a ser dito. Se essa mensagem está começando a tocar algo dentro de você, se o seu coração está batendo mais forte, se lágrimas já começam a se formar sem você entender bem o porquê, então curta este vídeo. Sim, clique no like. Não como quem aperta um botão qualquer, mas como quem diz: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu acredito que algo vai mudar, porque quando você curte, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como você, já não conseguem mais com tanta preocupação. Você evangeliza com um gesto simples, mas cheio de fé. E se essa palavra já está encontrando eco dentro de você, comente aqui embaixo: eu escolho descansar em Deus. Escreva isso como uma declaração de guerra contra a ansiedade, como um ato de fé diante do caos, como uma rendição diante daquele que pode todas as coisas. Não escreva apenas por escrever, escreva como quem crê que o céu lê. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva. Sim, se inscreva e entenda, aqui você não está sozinho. Neste canal, você encontra uma voz que te entende, uma palavra que te alcança e um povo que ora com você. Somos uma família espiritual. E todos os dias, Deus tem falado de forma viva, intensa e surpreendente aqui. Você não está aqui por acaso. Jesus te trouxe até essa mensagem porque sabe exatamente o que você está enfrentando. Ele quer falar com você e vai falar. Respire fundo, abra o coração, permita-se sentir cada palavra, porque a revelação que será entregue adiante pode transformar tudo. Jesus revelou algo muito importante sobre essa preocupação que você carrega, algo que você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. Fique, permaneça. A resposta está a poucos segundos de ser revelada. Ezequias atravessava o corredor do palácio com o coração carregado de medo.
e suas mãos tremiam enquanto segurava a carta onde estavam escritas ameaças de destruição total. O rugido dos soldados e os sussurros aterrorizados do povo se misturavam ao silêncio pesado da sala do trono. O rei sabia que as palavras gravadas naquele papel não eram apenas uma afronta contra ele, mas um ataque direto à sua fé, à própria esperança de todo o povo de Judá. Momentos antes, os mensageiros haviam chegado trazendo a notícia devastadora. Senaqueribe, o rei da Assíria, estava marchando com seu exército invencível, trazendo consigo uma sombra de terror impossível de ignorar. Ezequias sentiu o peso de cada fracasso do passado esmagando seu peito. Onde erramos? Por que Deus permitiu que chegássemos a esse ponto? Eram perguntas que ecoavam incessantemente em sua mente. Em vez de se entregar à ansiedade ou buscar respostas humanas, Ezequias fez algo que poucos conseguem fazer quando estão sobrecarregados pela culpa e pelo pânico diante das ameaças. Ele levou a carta até a casa do Senhor, abriu-a diante de Deus e, com lágrimas, colocou diante do Altíssimo tudo aquilo que não conseguia suportar sozinho. Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Isaías 37, 14 e 15. Há uma força incomum nesse gesto de vulnerabilidade extrema. O rei, sobrecarregado pela responsabilidade de um povo inteiro, reconheceu seu limite. Ele não tentou resolver no braço aquilo que só o Senhor pode acalmar e transformar. Quantas vezes, diante de derrotas, nos encontramos assim, com o coração em pedaços, sentindo que a culpa das falhas passadas ou o fardo de preocupações esmagadoras nos impede de ver saída. Muitos acreditam que não merecem descanso, paz ou alívio, enquanto não superarem todas as consequências dos próprios erros e, assim, se afundam em preocupações que nunca cessam. Mas e se a resposta para esse ciclo de ansiedade desesperadora não estiver em fazer mais, mas em entregar mais? E se o verdadeiro caminho para o alívio não for nosso esforço, mas um ato corajoso de largar tudo diante de Deus, sem máscaras, sem justificativas, expondo até a vergonha e o medo de fracassar novamente? Ao estender a carta diante do Senhor, Ezequias tomou uma atitude que poucos ousam. Ele expôs sua dor, a gravidade da ameaça e a própria sensação de impotência, reconhecendo que aquilo ultrapassava toda a capacidade humana de resolução. Essa entrega não foi sinal de fraqueza, mas de confiança absoluta no caráter do Deus que acalma as tempestades interiores. Talvez você, agora, esteja com uma carta nas mãos. Notícias devastadoras, fracassos que te perseguem, derrotas que te envergonham e preocupações que parecem não dar trégua. Talvez carregue nas costas a sensação de ser constantemente cobrado por resultados e, quando não alcança, sente que decepcionou a todos, inclusive a Deus. Nesse momento, a mensagem não é para você fazer mais força, é para você parar e abrir sua carta diante dele. Diante do Deus que te diz hoje, nesse instante, eu vejo cada lágrima, cada preocupação, cada vez que você pensou em desistir. Ele não é indiferente ao fardo que você carrega e não espera que você vença essa batalha sozinho. Muitas vezes, somos ensinados que descanso e paz são recompensas apenas para quem vence, para quem nunca fracassa ou decepciona. Mas as promessas de Deus não se baseiam em merecimento, e sim em graça. O próprio Jesus, ao ver os cansados e sobrecarregados, não impôs condições, mas disse: venham a mim, e eu lhes darei descanso. O mesmo convite ecoa sobre você. Largue essa preocupação do fracasso. Coloque diante de Deus a carta das más notícias, da culpa, do medo do amanhã. Não é o tamanho do nosso desespero que assusta o Senhor. É justamente quando nós não podemos mais que seu poder se revela com mais força, acalmando as tempestades do nosso interior e trazendo descanso onde nunca deveria haver paz, segundo a lógica deste mundo.
A carta aberta de Ezequias diante de Deus mudou não só o destino de um povo, mas revelou que as maiores batalhas se vencem não no campo das realizações humanas, mas no silêncio da confiança, nas lágrimas derramadas diante daquele que chama cada um pelo nome. O milagre ocorreu depois da entrega total. Deus respondeu de forma sobrenatural, frustrando os planos do inimigo e preservando a vida do rei e de toda Jerusalém. O descanso não veio após a vitória, mas antes, na certeza de que o Senhor já estava agindo, mesmo quando tudo parecia perdido. O que nos impede, então, de entregar agora, nesse exato momento, nossos fracassos, nossas dores não resolvidas, nossos medos do futuro, tudo aquilo que nos rouba a tranquilidade? Será que segurar o controle das situações, se enchendo de culpa, realmente resolve algo? Ou será que o verdadeiro descanso vem de devolver a Deus o que nunca foi nosso para carregar sozinhos? Pense, por que é tão difícil admitir que precisamos de ajuda? Por que teimamos em acreditar que, se falhamos, Deus se afasta ou se decepciona? Será que crescemos ouvindo que só o merecedor pode descansar? O que aconteceria se hoje você fizesse como Ezequias e abrisse sua carta diante do Senhor, ainda que suas mãos tremam, ainda que seu coração esteja sobrecarregado de angústia? Você já tentou de tudo, mas talvez falte esse passo de rendição, de confiança radical na promessa de um Deus que não rejeita quem busca refúgio em sua presença. Hoje as palavras-chave ecoam. Não carregue essa preocupação sozinho, pois o próprio Deus se dispõe a acalmar seus medos e te dar aquele descanso que nenhum esforço humano pode alcançar. Se a história de Ezequias ecoou no seu coração, se você consegue ver suas próprias lutas refletidas nesse rei que sangra por dentro enquanto busca respostas, faça agora uma declaração de coragem. Escreva nos comentários com sinceridade: Senhor, eu entrego a minha carta. Declare que você se recusa a continuar arrastando fardos que só trazem exaustão e desespero. Deixe o mundo espiritual ouvir sua voz de entrega, porque pode ser exatamente esse o gesto que faltava para a virada da sua história. Mas isso não é tudo. Existe uma dimensão ainda mais profunda sobre como Deus lida com nossos fracassos, e o que está prestes a ser revelado pode romper ciclos que assombram sua mente há anos. Não perca o próximo momento dessa jornada, pois o que vem agora tem o potencial de revolucionar seu entendimento sobre culpa, vergonha e restauração. Os passos dele vão lentos e pesados pela estrada de terra, cada um marcado pela dúvida e pelo peso insuportável da vergonha. O rapaz, há pouco chamado de filho, agora carrega no rosto a poeira do exílio voluntário e nos ombros a preocupação angustiante que martela. Será que existe redenção para quem foi longe demais? Ele sente o medo gelar até os ossos. Não o medo do fracasso, mas o pavor de não ser aceito, de não pertencer mais, de encontrar apenas portas fechadas em vez de braços abertos. A cena é cortante. O vilarejo surge à distância, mas cada passo adiante é um duelo com o próprio passado, com tudo o que ele perdeu e com aquela voz impiedosa que diz que o tempo das segundas chances já passou. Não há testemunhas ali, exceto aquele Deus a quem ele havia virado as costas. Será que há espaço para quem já desperdiçou tudo? Será que a preocupação de jamais ser aceito outra vez é a sentença para quem se afastou tanto? Lucas registra esse momento. Então ele se levantou e foi até seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Lucas 15:20. O céu inteiro prende o fôlego junto com quem assiste, porque o choque não está apenas no perdão, mas na pressa com que o pai atravessa a distância, como se quisesse impedir o filho de hesitar, como se dissesse silenciosamente: sua preocupação não tem poder diante do meu amor. Quantos de nós carregamos esse peso, esse temor corrosivo de sermos rejeitados pelo próprio Deus, seja pelo erro cometido,
pelo passado mal resolvido ou por acharmos que já abusamos da misericórdia. Quantas vezes você já se pegou pensando, se nem que fosse só uma vez, não foi longe demais para ter direito a descanso e aceitação? O filho pródigo, enquanto recitava mentalmente seu pedido de desculpas, era interrompido pelo abraço escandaloso do pai, uma explosão de ternura que desfaz qualquer preocupação sobre ser aceito. E a festa que se segue, roupas limpas, o anel de volta ao dedo, um banquete em celebração ao retorno, desmonta todas as lógicas humanas e ergue uma única verdade. Deus não apenas aceita, Ele celebra cada retorno. A preocupação da rejeição, do não pertencimento, é dissolvida por esse gesto radical, porque o amor de Deus não opera com base no merecimento, mas na filiação. Agora, olhe para sua própria história. Será que sua preocupação com sua aceitação diante de Deus não está, na verdade, baseada em ideias humanas sobre mérito, castigo e culpa? E se tudo aquilo que você sente que te desqualifica for justamente o motivo por que Deus corre para te abraçar? O que aconteceria se você abrisse mão dessa velha preocupação de não ser aceito e se rendesse à simples confiança de que Ele te espera, te chama e faz festa ao te ver voltar? Você já pensou que a verdadeira mensagem do Evangelho não é apenas sobre perdão, mas sobre um Deus que transforma cada retorno em celebração? E que a preocupação com a aceitação nada mais é do que uma mentira que te impede de viver um descanso inédito? Muitos dizem que é preciso tempo até merecer de novo o olhar do Pai. Mas Jesus escandaliza ao mostrar o contrário. O descanso vem do abraço imediato, do nome restaurado, do amor que ignora a contabilidade dos erros. Repare como não há negociação. Não há dívida cobrada, não há humilhação, há apenas o fim da preocupação pelo olhar cheio de amor. Será que o que você vive hoje não é também uma longa caminhada de volta marcada pelo peso de preocupações antigas, do medo de não ser recebido plenamente? E se hoje, neste exato momento, ao ouvir a promessa de descanso divino, você pudesse se livrar desse fardo? O filho pródigo não recebeu somente um lugar à mesa, mas um retorno triunfal, digno de quem nunca perdeu o direito à família. É isso que Deus faz. Ele não te trata como estranho, mas como filho esperado e desejado. E se essa preocupação de não ser aceito for justamente o obstáculo para experimentar o abraço, o banquete, a restauração completa, respire fundo e deixe essa história atravessar você. Quantas vezes o arrependimento vem acompanhado pela ansiedade, pelo medo da rejeição e não pela certeza de que Deus já está ao portão, olhando na linha do horizonte, esperando seu passo trêmulo? Que mentira é essa que diz que há pecados grandes demais para a graça ou distâncias longas demais para o amor buscar? Não são suas falhas que determinam seu valor, mas a promessa de descanso que só o Pai oferece. Você consegue imaginar Deus correndo ao seu encontro sem reservas, disposto a cancelar todas as preocupações do passado para te dar paz e descanso? Ou será que lá no fundo você ainda acha que precisa se esconder, que precisa se contentar com pouco, com migalhas, para não incomodar o céu com seu retorno? Essa preocupação é uma prisão, mas a porta está escancarada, como os braços do Pai. Eu quero desafiar você agora a ser real com Deus. Escreva nos comentários deste vídeo a frase "Eu recebo o abraço do Pai", se essa palavra falou com você. Não esconda seu desejo de ser restaurado. Declare publicamente que você anseia por esse descanso e aceitação que só Ele pode dar. Seu testemunho pode quebrar cadeias dentro e fora de você e inspirar outros a voltarem para casa. Alguns podem dizer que é preciso sofrer antes de ser aceito, que a graça vem depois de muita penitência. Mas o Evangelho corta essas amarras e diz: basta um passo, o menor movimento em direção ao lar, para acionar todo o céu em seu favor.
Isso não é um conto de fadas, não é utopia, não é barganha religiosa. É a resposta direta do Deus que te diz hoje: minha prioridade é te acalmar, arrancar de você essa preocupação de não ser amado e te dar descanso no meu abraço. E se você se permitir crer agora, sua vida pode mudar para sempre, porque o poder de Deus repousa sobre os que voltam humildes e descobrem que nunca foram realmente esquecidos. Mas isso não é tudo. Existe ainda mais poder, mais cura escondida, aguardando para ser revelada. Prepare-se para descobrir o segredo profundo que transforma não só sua história individual, mas a forma como você vê toda a ação de Deus em sua vida. No escuro intenso das muralhas de Jericó, quando a noite mal dava trégua às memórias dolorosas, Raabe se via consumida por pensamentos que pareciam não dar descanso. Os ecos de sua identidade passada, os olhares de desprezo, os sussurros pelas ruas, o rótulo gravado em sua alma, pressionavam sua mente de maneira quase insuportável. Quem ali acreditaria que aquela mulher, marcada pela reputação, pudesse um dia encontrar redenção? Cada vez que ela fitava o céu noturno, a preocupação roía de novo sua paz, como se um peso invisível se recusasse a largar seu coração. Em meio ao sufoco das perguntas internas, ela ouvia vozes que diziam: você não é digna. Nenhuma esperança de descanso é para você. Mas mesmo cercada de acusações, algo extraordinário se desenrolava em sua história, provando que o modo como Deus vê o valor de uma pessoa é completamente diferente do que o mundo ensina. Naquela noite decisiva, quando os 2 espias de Israel chegaram à sua porta, Raabe sentiu um calafrio misturado com temor e esperança. Era sua chance de fazer o inesperado, de se lançar em uma confiança que não tinha explicação racional. O medo de ser descoberta pela guarda real batia forte. A pressão de ser para sempre lembrada apenas pelos seus erros a fazia tremer. Ainda assim, havia um sussurro interior que dizia: existe algo além dessa preocupação constante. Existe uma promessa de descanso, mesmo para quem foi esmagado pela culpa. Enquanto escondia os homens, seu coração batia tão forte que parecia ecoar por toda a casa. E ela se perguntava: seria possível que as promessas de Deus fossem também para alguém como ela? Seria possível que, mesmo sendo conhecida por seus fracassos, pudesse ser envolvida pelo cuidado divino? As horas se arrastaram. A cidade estava em alerta. Todos buscavam os espias, e Raabe, silenciosa, olhava para sua janela em direção ao desconhecido. As dúvidas gritavam: será que eu pertenço a um futuro melhor? Ou sempre serei definida pelos meus erros? O que ela não sabia naquele instante era que, naquele exato momento de decisão, ela estava sendo abraçada por uma promessa de Deus que vai além de qualquer condenação humana. Mais tarde, as Escrituras eternizariam sua escolha. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes porque acolheu os espiões em paz. Hebreus 11:31. Não foi por status nem por merecimento. Foi por fé, por um salto além da preocupação esmagadora, um mergulho corajoso na confiança em Deus, mesmo quando a sociedade e seus próprios pensamentos a acusavam. E agora, talvez você perceba o quão fácil é se identificar com a dor de Raabe. Quantas vezes você foi sozinho no seu quarto, tentando repousar a cabeça, mas a mente não silenciava as acusações do passado? Quantas noites o medo de não ser aceito, de não ser digno de recomeço, roubou seu sono? Você já sentiu que suas preocupações e faltas estão pesando mais que sua esperança? E se o motivo real da sua falta de paz não for o que fizeram com você, mas sim o eco interminável da sua própria autoacusação? Será que não passou da hora de você perceber que Deus te vê pelo valor da sua fé e não pelas tuas cicatrizes? O descanso prometido por Jesus deixa de ser teoria distante e se torna realidade prática quando você, assim como Raabe, decide confiar além do que dizem seus pensamentos e os julgamentos alheios.
Não permita que sua história termine presa no ciclo de preocupação e culpa. Raabe foi lembrada na genealogia de Jesus, redimida e transformada em exemplo eterno de que não há erro grande demais para impedir a visita de Deus ao coração rendido. Por trás de cada acusação interna existe um convite silencioso de Deus. Permita que eu acalme essa preocupação antiga. Descanse na promessa que te define pelo meu amor, não pelo seu fracasso. Seu valor é medido pelo olhar do céu, não pela voz do passado. Não caia na armadilha de pensar que o descanso é para os perfeitos. Raabe foi acolhida, não pela ausência de falhas, mas pela coragem de transformar sua preocupação em entrega. Está disposto a fazer o mesmo hoje? Está pronto para crer que Deus pode te chamar pelo nome da fé, não pelo erro? Se essa mensagem encontrou eco no seu coração, se você deseja romper o ciclo de autoacusações e experimentar o verdadeiro descanso que só Jesus pode dar, escreva nos comentários: eu escolho o descanso de Deus. Essa será sua declaração pública de que não aceita mais carregar pesos que o céu já decidiu tirar dos seus ombros. Agora, imagine o que pode acontecer quando você escolhe se ver como Deus te vê. E não pense que tudo termina por aqui. Existe uma reviravolta ainda mais surpreendente sobre como a graça de Deus é capaz de reescrever histórias desde Jericó até hoje. E ela pode desbloquear o que você jamais imaginou para sua vida. Os olhos de Davi ardiam sob a poeira do campo enquanto os irmãos desfilavam diante de Samuel, cada um deles chamado pelo pai para ser examinado pelo profeta. A casa vibrava de expectativa, mas para Davi havia apenas o silêncio do esquecimento. Ele permanecia junto às ovelhas, o cheiro do rebanho impregnando sua pele, o vento frio da indiferença familiar soprando certezas cruéis. Você não pertence, você não é visto, você não importa. O chamado não veio. Nenhuma palavra, nenhum gesto de carinho ou reconhecimento. O tempo parecia congelar, a insegurança criando raízes dentro dele. No entanto, mesmo ali, cercado de solidão e rejeição, Davi sentia algo sutil, quase imperceptível, uma presença que o sustentava, um alívio sagrado que vinha do alto, preenchendo os espaços deixados pelo abandono humano. O peso de ser ignorado, de não ter lugar à mesa, era um fardo que poderia esmagar a alma de qualquer um. Mas era neste exato vazio que uma voz sussurrava: eu não te esqueço, eu cuido de ti, eu sou o teu refúgio. Quantas vezes você também já se sentiu esquecido, relegado ao canto, não convidado para as decisões importantes da família, excluído dos círculos de afeto? Quantas vezes a sensação de peso nas costas foi aumentando até o ponto em que aquela preocupação te esmagava lentamente e parecia não haver ninguém, absolutamente ninguém, para aliviar ou dividir esse fardo? Talvez o abandono não tenha vindo de pessoas desconhecidas, mas de quem mais deveria te proteger. Talvez você carregue o eco do silêncio de alguém que nunca enxergou o seu valor, o cansaço de lutar por reconhecimento e afeto e não receber nem mesmo um olhar. A ausência deles rasgou um buraco na sua alma, alimentando uma inquietação que te faz perguntar: será que alguém percebe minha luta? Será que há uma saída para esse vazio? É comum acreditar que o tempo ou as novas relações vão curar esse tipo de abandono. Mas e se isso não for suficiente? E se a verdadeira cura não estiver fora, mas em alguém que nunca esquece? Davi, o esquecido, é surpreendido quando Samuel questiona se não haveria mais filhos. Jessé, relutante, admite: ainda falta o menor, está cuidando das ovelhas. É nesse momento que Deus reverte toda a narrativa de desprezo. O Senhor instrui Samuel a esperar por Davi. O desprezado é chamado à frente de todos, não por mérito humano, mas porque Deus, no silêncio do campo, já havia ungido o coração do menino. Não foi a lembrança de Jessé, nem o merecimento diante dos irmãos, foi o olhar que tudo vê, que acolhe para si os rejeitados do mundo.
O mesmo Deus que trouxe Davi de volta para a casa, que o escolheu em meio ao desprezo, é aquele que hoje te observa quando ninguém mais percebe o teu choro. Ele não apenas nota o peso que você carrega, mas se aproxima para acalmá-lo. Se a preocupação, o abandono e a angústia te comprimem, ouça o eco de Salmos 27:10. Embora meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Existe uma promessa viva, um alívio preparado para a sua dor. Enquanto todos podem te virar as costas, Deus nunca irá te abandonar. O vazio deixado por pessoas não impede o consolo que só Ele pode dar. Talvez tudo o que você queria ouvir era alguém dizendo: "Eu estou aqui, eu estou com você, eu não te deixarei." Mas na ausência dessas palavras, o Senhor mesmo se faz presente. Davi não se tornou rei porque foi aceito pelos seus, mas porque foi desejado pelo Eterno. Essa é a reviravolta mais surpreendente. A rejeição humana não paralisa o agir divino. Se você sente que já não suporta mais o peso de tanta preocupação, se a solidão e o desprezo parecem sufocar sua esperança, a mensagem de Deus é clara. Há um colo eterno, um lugar de descanso disponível agora. Não é preciso mendigar atenção, não é necessário se desesperar tentando provar o seu valor. O Senhor se aproxima e te acolhe, cura a insegurança, restitui dignidade. Ele olha para o esquecido e diz: "Você é meu." Será que existe rejeição definitiva para quem é abraçado pelo próprio Deus? O que seria da história de Davi se ele aceitasse o rótulo de esquecido, se permitisse que sua identidade fosse definida pelo abandono? Quantas vezes nós agimos assim, acreditando que nunca seremos escolhidos, que sempre haverá um lugar que não é para nós? Quantas promessas deixamos de viver, quantos sonhos enterramos por causa da dor de não sermos vistos? Esse ciclo pode ser quebrado hoje. Libertação não é apenas alívio temporário, é a convicção enraizada de que, mesmo cercado por ausência humana, há uma presença que nunca te falta. Quando Jesus acalma o coração, todo o temor de ser preterido perde a força. Ele se faz descanso no meio da tua tempestade interna. Não aceite mais as mentiras do abandono. Não permita que a ausência de afeto seja o peso final que define seu valor. Se o coração aperta, se o medo grita que você sempre será deixado de lado, lembre-se, o autor do universo te chama, te vê, te deseja perto. Você não é fruto do acaso, nem peça esquecida no tabuleiro da vida. Você é alvo de honra e cuidado divino. Deus te diz hoje: se a preocupação de ser abandonado te consome, hoje Ele te recolhe, traz alívio, enche de propósito e inaugura uma nova história, onde a rejeição não tem mais a palavra final. Se essa verdade encontra eco em sua alma, escreva nos comentários: "Deus, eu reconheço, só o Senhor preenche meu vazio." Declare em público que você escolhe romper o ciclo do abandono e aceita ser acolhido pelo único capaz de te dar descanso real. Não permita que a vergonha te silencie. Sua declaração pode ser o início de uma transformação profunda. E agora, permita-se ir ainda mais fundo. Há um segredo na história de Davi que quase ninguém percebe, algo capaz de revolucionar a forma como você enfrenta o abandono e encontra alívio real. Ela está ali, com o rosto úmido de lágrimas, pressionando as mãos contra o peito, enquanto uma multidão indiferente celebra ao redor, ignorando o peso que dilacera sua alma. Empurrada ao centro do pátio do templo, Ana sente o suor frio na testa. Cada olhar sobre ela é uma sentença, cada sussurro é uma lâmina. Não há onde esconder o desespero. Não há véu para encobrir a vergonha de uma humilhação pública. O sacerdote Eli, imponente em seu manto, observa a cena sem misericórdia, interpretando seus lábios trêmulos e orações mudas como embriaguez, e não como o clamor mais profundo de uma alma arrebentada. A multidão ao redor se apressa a julgar, a condenar, a reduzir Ana à sua dor exposta, uma mulher sem filhos, sem respostas, sem esperança aparente. Esse é o auge do constrangimento.
Não é apenas um sofrimento privado, mas uma exposição gritante diante de todos, como se até Deus a tivesse abandonado naquela praça aberta de acusações e olhares implacáveis. Mas há algo ainda mais doloroso escondido por trás desse episódio: o peso esmagador de orações não respondidas. Ana não carrega apenas a ausência de um filho, mas a sensação de que todo pedido, toda lágrima, todos aqueles anos de perguntas lançadas ao céu voltaram como silêncio, ecoando apenas nas paredes frias da rotina frustrante. Quantas noites ela deitou a cabeça no travesseiro, acreditando que talvez ninguém realmente se importasse com sua angústia? Será que você também já se percebeu nesse lugar, tentando sufocar as lágrimas, acreditando que, mesmo com fé, o céu permanece fechado ao seu clamor? Há uma dor peculiar em assistir à celebração dos outros, enquanto o seu desejo mais profundo parece ser ignorado. Quantas vezes você já se perguntou por que Deus responde a uns, mas parece demorar para você? Não é raro ouvir vozes que dizem para fingir que não dói, que mascaram a preocupação insistente sob frases prontas como "o tempo cura tudo". Mas o que fazer quando o tempo só aumenta as perguntas e a ansiedade? Será mesmo que falta fé? Ou existe um mistério mais profundo nesse silêncio divino? O texto de 1 Samuel 1, 10, 17 invade esse cenário com força. Em grande angústia, Ana orou ao Senhor e chorou amargamente. Então Eli lhe disse: "Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você lhe pediu." Não há nada mais humano do que esse grito da alma, uma oração que mistura esperança e cansaço, súplica e quase resignação. Não é só Ana de pé diante de Deus. Somos nós, todos que já sentiram a dor de uma espera longa, de uma resposta adiada, de preocupações que tiram o sono e fazem o coração palpitar pesado no peito. Ana não foge da exposição. Ela se mantém ali, mesmo no vexame, porque sua necessidade fala mais alto que o medo da vergonha. Que coragem radical existe em clamar enquanto todos olham, enquanto a sociedade te reduz ao fracasso, enquanto até os religiosos interpretam errado seu sofrimento. A verdadeira força não está em evitar a dor, mas em permanecer na presença de Deus, mesmo quando Ele parece distante, mesmo quando todos ao redor são rápidos em julgar, mas lentos para compreender. Eli, antes um acusador, se torna inesperadamente um canal de alívio. Vá em paz. São palavras que atravessam como um bálsamo a superfície calejada do coração de Ana e a ligam diretamente à promessa de descanso de Deus. E se no seu cenário de exposição e vergonha, o que realmente está acontecendo é um reposicionamento para que a graça seja manifesta, não apenas na vida, mas diante de todos os que duvidaram do seu valor, o Espírito de Deus reescreve histórias nos lugares de maior humilhação, nos palcos da rejeição pública, nos cenários onde nossas preocupações ganham proporções de tempestades. Talvez você tenha sido levado a acreditar que sua preocupação jamais será apaziguada, que seu clamor não será ouvido. Mas e se eu te dissesse que a espera, a exposição, a oração não respondida são, na verdade, o terreno onde milagres mais sublimes florescem? O próprio Deus se inclina para ouvir a oração que ninguém valoriza. Ana volta para casa com o mesmo cenário externo. Ainda não há resposta imediata, mas algo muda radicalmente em seu interior. Suas preocupações se aquietam, ela come, seu rosto já não é o mesmo. Não é o filho nos braços que primeiro traz descanso, mas a paz no espírito. A certeza de que Deus ouviu, que Ele não é indiferente ao seu clamor, que o tempo dele é preciso, ainda que pareça distante do nosso relógio humano. Esse é o segredo das promessas de Deus. Elas trazem calma antes mesmo de trazer solução. E quando, finalmente, a resposta chega, não será apenas para você, mas para calar a boca de todos os que duvidaram do valor da sua oração. Deus, que acalma a preocupação e traz descanso ao aflito,
Se mostra mais próximo que qualquer acusador, mais sensível que qualquer multidão indiferente. Agora, deixe-me te perguntar, será que sua maior vergonha, sua oração exposta que tantos desprezam, não é exatamente o campo onde Deus vai revelar sua glória? Você se atreve a segurar essa dor diante dele, sem fingir, sem disfarçar, esperando por algo que só ele pode fazer? Se essa história tocou no seu coração, se você já sentiu o peso de se expor, de orar e não ser entendido, declare nos comentários: Deus, eu confio que tu acalmas a minha preocupação. Faça desse comentário um ato de coragem, um grito público de fé, onde outros só enxergam fraqueza. Mas essa não é a última palavra. Existe uma camada ainda mais profunda nesse princípio. O que acontece quando a resposta de Deus não é aquilo que você planejou? O que surge quando o clamor mais sincero não gera um milagre imediato, mas uma transformação interna que ninguém ao redor suspeita? E se eu te dissesse que a preocupação que te paralisa pode, na verdade, ser o convite mais radical de Deus para experimentar o descanso como nunca antes? Prepare-se, porque o que está para ser revelado vai desafiar tudo o que você já acreditou sobre e espera. Resposta e o verdadeiro sentido da paz. O sol castigava o meio-dia daquela aldeia esquecida. O vento seco levantava o pó ao redor do poço, e ninguém imaginava que ali, à beira daquela fonte onde todos evitavam seu caminho, a vergonha de uma mulher estava prestes a ser virada em redenção. Ela andava cabisbaixa, os pés pesados pelo peso não apenas da sede, mas de uma humilhação pública que parecia não ter fim. Cada passo até aquele lugar era uma fuga do olhar dos outros, a tentativa de se esconder das línguas afiadas que sabiam mais da sua dor do que seu próprio coração. Era mais fácil buscar água sozinha, longe do burburinho do povoado, do que encarar a lembrança constante dos fracassos e dos rótulos que lhe haviam colado. Pecadora, descartada, indignada até mesmo de esperança. E ali, quando pensava que a solidão era seu único abrigo, a voz inesperada de um homem interrompe sua rotina. Dá-me de beber. A estranheza daquele pedido era quase tão grande quanto a estranheza de alguém querer conversar com ela, ainda mais um judeu, ainda mais um homem. Entre o balde e o silêncio, o espanto e a tristeza, nasce um diálogo que atravessa cada camada de sua vergonha. Jesus não pergunta sobre seus erros, ele não aponta o dedo para suas escolhas passadas, ele não desvia o olhar do destino traçado ou do futuro perdido. Ao invés disso, ele fala de uma água que não seca, de um descanso que não exige perfeição, de uma cura que independe do julgamento alheio. João 4, 13 e 14 ressoa como o resgate de uma alma. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, marcada por tantas tentativas frustradas de ser aceita, de encontrar amor verdadeiro, descobre que existe uma fonte de repouso que ninguém jamais poderá arrancar, mesmo diante da acusação pública. Ela, que virou motivo de escárnio, passa a ser ponte para um milagre. Sua vergonha não é ignorada, mas transformada em testemunho vivo. Você já se sentiu exposto como se cada falha sua estivesse escrita em letras garrafais para todos lerem? Já percebeu que o medo de julgamento lhe faz duvidar até mesmo de que existe redenção para alguém como você? A mulher samaritana sabia como é se encolher por dentro, esperando que a tempestade dos olhares duros passe logo, só para recomeçar o dia seguinte com o mesmo peso. Ela não buscava reconhecimento, só queria sobreviver à rotina de ser invisível, ou, pior, notada apenas por seus erros. O escândalo de sua história era motivo para zombaria, mas foi justamente ali, na dor mais profunda da exposição, que a graça começou a agir. Jesus não só enxergou o coração dela, ele a dignificou diante de uma plateia que nunca imaginou ver tal gesto. Ele conversou olho no olho,
revelou segredos do passado e, sobretudo, ofereceu uma esperança radicalmente nova. A fonte de vida que brota no meio da vergonha é mais real do que qualquer maledicência humana. Não era sobre o passado dela, mas sobre o futuro que ele estava criando a partir daquele encontro. Estamos acostumados a fugir da exposição, a evitar assumir fraquezas por medo de sermos massacrados pelo tribunal das aparências. Mas será que esconder as nossas dores, manter as preocupações trancadas no peito e tentar resolver tudo sozinho realmente nos traz descanso? Quantas vezes você já acreditou que para Deus agir era necessário primeiro consertar tudo, limpar cada vestígio dos próprios erros antes de se aproximar dele? E se tudo o que ele pede é que você traga essa sede, esse cansaço, essa preocupação cansada de ser escondida, exatamente como está. O que a mulher no poço achou que seria mais um dia de rotina, tornou-se o primeiro dia do resto de sua história, porque alguém decidiu enxergar seu valor além da dor. O próprio Cristo lhe ofereceu aquilo que ninguém jamais ousou: o direito de existir sem medo, de beber do descanso que não se esgota quando a vergonha tenta dominar. E ela, que antes desviava do caminho, agora correu para contar a todos aquilo que fizera questão de esconder. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A vergonha pública virou anúncio de milagre. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Nenhuma exposição, nenhuma decepção, nenhuma preocupação, por mais devastadora que seja, é capaz de impedir que o descanso e a cura cheguem até você. Jesus não te pede para fingir que não sente dor. Ele não ignora o que você gostaria de apagar, nem força você a carregar sozinho o peso da mágoa ou do fracasso. Pelo contrário, ele transforma aquilo que parecia definitivo em ponto de partida para algo novo. O convite dele continua: beba da fonte que eu preparei, porque nela você encontra descanso para continuar. Não é sobre o que fizeram com você, nem sobre os rótulos colocados pela multidão. Deus te diz hoje que cada preocupação exposta diante dele é como solo fértil para brotar vida nova. Não se trata de merecimento, mas de graça. E graça se derrama onde há sinceridade, até mesmo na dor. Permita-se agora, como aquela mulher, ser visto pelo olhar de amor de Jesus. Por que continuar fugindo, carregando pesos que não são seus? Deus te chama para entregar cada angústia, cada medo do que pensam, cada preocupação que te impede de respirar fundo e viver livre. Ele não apenas acalma o tumulto, ele transforma o que era motivo de vergonha em fonte de testemunho. Não é papel seu tentar se esconder. Pelo contrário, é justamente na transparência da dor que a paz divina faz morada. Você pode escolher se refugiar no silêncio ou experimentar o alívio de ser acolhido por um amor que não faz acusações, mas convida à restauração. Jesus é aquele que oferece descanso onde ninguém mais se importa em olhar. Hoje o convite é para deixar de lado todo artifício de autoproteção e confiar. Mesmo na pior exposição, Deus está presente, pronto a acalmar o seu coração e transformar a preocupação em paz. A resposta para o medo da opinião alheia, para a sensação paralisante de inadequação, não está em se isolar mais um pouco, mas em admitir: Senhor, eu preciso dessa água viva. O milagre então começa a acontecer. Você se reconhece visto, ouvido, amado acima de toda dor. E de modo surpreendente, aquilo que antes era motivo de fuga torna-se canal de libertação para outros. Se essa mensagem tocou você e há algo preso aí dentro, escreva nos comentários: eu preciso da fonte que não se esgota. Faça disso um ato de entrega. Declare ao mundo espiritual que a preocupação, a vergonha e todo o peso público não têm mais poder sobre você. Partilhe a sede de descansar em quem pode transformar sua história. Porque, afinal, há algo na próxima história que pode virar sua chave de vez.
Um segredo do poder restaurador de Deus que só quem permanece até o fim é capaz de experimentar. E você não vai querer perder o que está prestes a ser revelado. Jó está sentado no pó, a pele marcada por feridas profundas, as roupas rasgadas pelo luto e o coração esmagado por um silêncio quase impossível de suportar. Ao seu redor, tudo é ruína. Filhos que já não voltam para casa, riquezas que desapareceram como fumaça ao vento, saúde consumida pelo tormento e amigos que, em vez de consolo, trazem julgamento e suspeita. A mente de Jó gira em círculos de perguntas impossíveis, um redemoinho de preocupações que não se acalmam com soluções humanas. Ele olha para o céu, os olhos vermelhos de chorar, noites sem fim, e tenta entender como alguém que teme a Deus ainda pode chegar a tal abismo. Em meio à poeira, surge o eco de uma dor universal, o desespero de quem perdeu tudo e sente que sequer tem forças para pedir socorro. Jó não busca apenas respostas, ele clama por descanso, por um momento de paz onde a opressão cesse e o peito, esmagado por perdas e dúvidas, possa enfim respirar aliviado. E é nessa hora, quando a preocupação parece sufocar até o último resquício de esperança, que o impossível se manifesta. Olhando para trás, Jó se lembra dos dias em que tudo fazia sentido, quando a tranquilidade reinava e as palavras não perseguiam como lâminas afiadas. Agora, só restam vozes cortantes, lembranças amargas e aquele tipo de inquietação que não se resolve com distrações superficiais. Quantas vezes, ao longo desse vale de sombras, você não desejou simplesmente apagar a mente, fugir do próprio corpo, se esconder de pensamentos que insistem em atormentá-lo noite e dia? No entanto, é aí, justamente nesse fracasso, que Jó descobre: há algo mais profundo do que perder bens e saúde. É perder o sentido, perder o próprio eixo interior e ser assaltado por uma angústia que palavras não curam. Você já esteve aí? Já sentiu o peso de uma ansiedade que ninguém à sua volta consegue enxergar, mas que consome seu ânimo de dentro para fora? Nessa aflição, Jó se vê nu diante de Deus e, ao contrário de tudo que ouviu dos homens, ousa desafiar a crença de que sofrimento é sinal de abandono. Será que sua dor é punição? Ou existe algum propósito oculto, uma promessa oculta de descanso e libertação, mesmo nos escombros? E um dia, quando o monólogo de Jó parece não ter fim, quando ele já não conta mais com a própria dignidade, o silêncio de Deus é rasgado por uma resposta inesperada. O Senhor fala do meio da tempestade, não para acusar, mas para revelar que aquilo que Jó jamais poderia controlar, as forças da natureza, a trajetória dos astros, o ciclo dos animais, sempre estiveram sob os cuidados de um Deus que não dorme, que jamais perde o controle, mesmo quando o caos reina. E o Senhor restaurou o bem-estar de Jó, quando ele orou por seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía antes. Jó 42:10. É nesse instante que, mais do que riquezas ou saúde, Jó recebe o que mais precisava: repouso para a alma, uma paz que independe de circunstâncias, um descanso que nasce do reconhecimento de que só Deus pode transformar o fim em começo e a ruína em testemunho. Nada é mais impactante do que perceber: a promessa de Deus é maior que qualquer preocupação, sofrimento ou perda. Esse encontro final quebra todas as lógicas humanas. O próprio Jó, marcado pela dor, experimenta uma reviravolta que desafia as estatísticas, porque Deus não apenas lhe devolve o que perdeu, ele dá em dobro, ele cura o invisível, ele acalma o incalculável turbilhão do medo. O mais extraordinário é que esse mesmo Deus permanece disponível, hoje, para quem chegou ao limite, para quem sente a opressão espiritual e a aflição interior esmagando cada esperança, para quem se pergunta se ainda existe vida após tanto sofrimento ou se tudo já acabou. Jó nos ensina que a preocupação, por mais devastadora que seja, não tem a palavra final.
Não importa se todo o cenário grita fim, Deus está preparando um novo início. Talvez você se enxergue nessa cena, a mente cansada, o coração sobrecarregado, o corpo sentindo o peso do tempo. E talvez já tenha tentado 1000 caminhos para encontrar alívio, desde conselhos bem-intencionados até tentativas desesperadas de se distrair. Mas há questões que só se resolvem no encontro direto com aquele que domina todas as tempestades, inclusive as que se formam dentro de nós. Não é sobre merecimento, é sobre graça. Não é sobre entender todos os porquês, é sobre confiar em quem tem nas mãos a última palavra, mesmo quando tudo parece perdido. Permita-se agora considerar, será que você tem se rendido às preocupações como se fossem maiores que a promessa? Por que é tão difícil acreditar que descanso verdadeiro está disponível mesmo quando tudo ao redor diz o contrário? Jó saiu do pó não porque tudo voltou a ser como antes, mas porque descobriu que a presença de Deus tem poder de reescrever histórias, de fazer florescer vida onde só havia cinzas. Para você, essa mesma promessa se renova hoje. O que você perdeu, o que tiraram de você, as noites sem dormir, o medo de não dar conta, a sensação de ser esmagado por fardos espirituais, tudo isso pode ser substituído por um descanso profundo, por uma cura que nasce não das circunstâncias, mas de um encontro sobrenatural com o Senhor. Deus não ignora a sua dor, não se esquece das suas lágrimas, não cruza os braços perante sua luta. Ele vê, ele se importa e mesmo agora prepara um tempo novo, tempo de restauração, tempo de calma interior, tempo de descanso. Se você alcançou até aqui, é impossível não perceber. Há uma provocação do Espírito para que você pare de tentar carregar sozinho esse fardo esmagador. Deus te diz, não com promessas vazias, mas com provas eternas, que descanso está ao alcance daqueles que se rendem, mesmo sem entender todos os desígnios. Não é força própria, não é mais controle. É entrega, é confiar o caos nas mãos do Criador. Por que não fazer hoje o que Jó fez? Abrir mão da autodefesa, do medo, da preocupação recorrente e dar espaço para que Deus mostre sua capacidade de restaurar além da lógica, além do previsível? Comente neste vídeo. Hoje eu entrego meu peso e recebo paz. Escreva isso como uma declaração de fé diante de todas as preocupações, como um passo corajoso rumo ao descanso prometido. Que esse comentário seja seu memorial de transformação e confiança. Afinal, enquanto muitos dizem que não há saída, Deus te diz hoje: nenhuma preocupação é grande demais para que seu descanso seja impossível. Mas a jornada não termina aqui. Existe algo ainda mais profundo, uma chave de libertação e cura para as áreas que você sequer ousou expor. O que vai ser revelado a seguir pode revolucionar o seu entendimento de descanso e livramento de ansiedades ocultas. Não pare por aqui. O que espera na próxima mensagem pode ser exatamente o que faltava para romper de vez com tudo o que te atormenta internamente. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa de alívio. Inscreva-se e faça parte de uma comunidade que, assim como você, decidiu crer que o impossível pode acontecer. Não guarde para si. Há quem precise saber que a preocupação não é seu destino final. E lembre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. O que Deus está preparando para você agora é maior do que tudo que um dia foi tirado. Siga adiante, vá para o próximo vídeo e descubra o que a libertação total significa. Você não está sozinho. O descanso já começou.